esses dois conteúdos aqui com vocês. Bom, vamos lá. Bom dia. Bom, nós encerramos, então, a questão da desconsideração da personalidade jurídica, né? Falamos da desconsideração da personalidade jurídica normal, da desconsideração da personalidade jurídica invertida, né? Deixa eu só confirmar isso aqui. Isso. Então, a gente vai falar um pouquinho rapidinho sobre práticas comerciais, algumas questões importantes sobre práticas comerciais, e encerramos para a prova de vocês, que vai cair desde contratos. Então, na prova de vocês, que é a semana que vem, já estudem a partir de contratos. Tranquilo? Então, algumas observações das práticas comerciais, elas não têm muito problema para a questão de entendimento, né? Tudo isso aí, ela está um pouco relacionado com o nosso dia a dia. Então, vamos lá. A primeira delas que a gente tem que falar, que está prevista lá no artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, é com relação à oferta. Uma questão importante que vocês têm que ter com relação à oferta, e que vocês não podem nunca esquecer, que a partir do momento que você torna público um interesse de compartilhar efetivamente algo na relação de consumo, a partir do momento que eu torno isso público, eu sou obrigado a cumprir com essa regra. Então, vocês vão verificar aí vários exemplos que a gente tem no dia a dia, vários exemplos aí que algumas empresas tiveram que cumprir efetivamente, às vezes até por conta de uma oferta mal elaborada. Então, assim, é muito importante que eu sempre digo que dentro dessa relação de consumo, ou nós, enquanto advogados, nós somos muito importantes dentro dessa questão da oferta, e uma empresa que é uma empresa preocupada efetivamente primeiro, com a tua responsabilidade, que é o que a gente acabou comentando aí nas aulas anteriores, que ela é preocupada com as tuas responsabilidades, e também é preocupada efetivamente em manter uma aparência propriamente dito com relação aos seus consumidores, ela tem um cuidado excessivo com aquilo que vai, aquilo que ela vai divulgar. Então, o que acontece? Vou citar, inclusive recente mesmo, né? Tem uma pessoa do meu círculo familiar, que inclusive não vou mostrar aqui para vocês, até porque, mais uma vez, seria complicar uma exposição de uma empresa. Mas ela fez um anúncio no Instagram essa semana, falando lá da Black Friday e tal, e colocou um produto, e o produto, assim, estava lá 10% de desconto na aquisição do produto. E, por exemplo, né, eu não lembro exatamente os valores, mas o produto estava R$500, por exemplo, e ela estava dando um desconto que ficava R$499, tranquilo? Ou seja, se você comprasse na Black Friday e tal, então assim, 10% de desconto, R$500 o valor real do produto, e 10 não, eram 20%, 20% de desconto. E aí tava, mais uma vez, R$500 o valor do produto, um informativo de que o desconto era de 20%, perfeito? E, na verdade, colocou o preço real do produto, né, com o desconto, aquela coisa toda, de R$499. Então, o que significa isso? Você, a partir desse momento que você faz essa propaganda, primeiro, é uma propaganda confusa. Ela gera no consumidor uma expectativa de que ele seria atendido exatamente naquilo que ele estava buscando, e não é o que aconteceu. Ou seja, o cara, quando olha o produto, poxa, R$500, eu tenho 10% de desconto, 20% de desconto, isso aí vai cair para R$400. E o que acabou acontecendo foi que o desconto era de R$1, R$1, R$2, aquela coisa toda. Então, se qualquer pessoa, brincadeiras à parte, pode parecer mais uma vez, assim, uma observação infundada, mas não é. Quando eu vi isso, a primeira coisa que eu fiz foi tirar a cópia disso e mandei para a pessoa, aí coloquei no grupo da minha família e tal, para a gente sacanear, mas é entre nós. Mas a primeira coisa que eu fiz foi tirar a cópia disso, mandar para ela, falar, olha, faz o seguinte, faz uma correção aqui, tá errado, né? Aí eu, mas não podia, tal, aí corrigiram o problema, né? Foram lá no site, tiraram esse negócio, deve ter ficado 10 minutos efetivamente no site,
e tiraram, apagaram a postagem e deram continuidade. Então, assim, só para vocês entenderem, né, usando esse caso como exemplo, assim, muito comum de acontecer. Se qualquer pessoa, se, por exemplo, eu pegasse essa publicidade, como eu acabei de demonstrar, que eu olhei, tirei cópia, e pegar essa publicidade e falar, olha, eu quero 20% de desconto, e na verdade não era nem 20%, eles queriam dar um desconto ia cair para 450, na verdade o desconto era não de 20, mas de 10. Então, assim, se eu quisesse fazer uso dessa publicidade, eu pegar essa foto que eu tirei e colocar lá, falar, olha, eu quero comprar esse produto por esse valor, eles seriam obrigados a me vender. Tranquilo? Por quê? Porque eles fizeram uma oferta de produto efetivamente fora da realidade. Fora da realidade, diga-se, daquilo que eles imaginavam. Então, assim, a nossa profissão enquanto advogado, dentro das empresas, ela é muito importante para esse tipo de situação. Ou seja, quando a gente começa, ou qualquer produto que uma empresa vai lançar no mercado, qualquer publicidade que ela vai fazer, ela tem que remeter isso para o jurídico, ela tem que remeter isso para a área jurídica fazer uma análise, para ela verificar, para ela identificar se aquilo que você está remetendo efetivamente como publicidade, efetivamente está de acordo com aquilo que a empresa está se propondo. Porque, assim, primeiro, aquelas regras que a gente já comentou, tanto a oferta quanto a publicidade, ela vincula. É como se você fizesse um contrato. Então, a partir do momento que eu chego e anuncio, por exemplo, o meu carro, vendo um carro, isso enquanto fornecedor, vendo o meu carro, sei lá, por 50 mil reais ou por 10 mil reais, na maioria das vezes, efetivamente obrigatório que você cumpra com essa situação. Então, assim, só para vocês entenderem, alguns exemplos assim históricos que nós temos. A Casas Bahia, lá em São Paulo, há muito tempo atrás, o que eles fizeram? Eles fizeram a publicidade, logo que lançaram aquelas televisões de 29 polegadas, aquela coisa toda, aquelas grandonas de tubo, né, que ocupava praticamente uma sala inteira para você ter uma televisão. Quando eles lançaram aquela televisão, a Casas Bahia pegou e lançou uma publicidade, vou dar um exemplo, como se hoje a televisão custasse 3 mil reais, perfeito? E aí, por um erro de impressão, na hora que ela estava imprimindo aqueles jornaizinhos, tal, saiu por R$ 1.000, né? Grande oferta, lançamento, tal, R$ 1.000. Então, assim, o preço, inclusive, era abaixo de custo, né? O que aconteceu? Só que essa publicidade saiu na televisão, no mesmo formato, esses jornaizinhos foram distribuídos efetivamente na região, aquela coisa toda, e aí as pessoas pegaram aquele jornal e falaram, pô, quero comprar uma televisão de 29 polegadas aqui, mais uma vez, custa 3 mil reais, vou pagar R$ 1.000, isso é melhor que uma Black Friday. E foi o que fizeram. Várias pessoas foram na loja, aquela coisa toda. O que a empresa fez? Olha, realmente foi um erro, né, de publicidade, né, foi um erro propriamente dito. Você pode pedir danos morais e danos materiais, porque, por exemplo, às vezes você precisa se dirigir para a loja, às vezes você, por conta dessa publicidade, você percebe que você tem um gasto efetivamente para poder se dirigir, para comprar aquela coisa toda, você aluga, por exemplo, aquelas televisões antigas, algumas delas, na verdade, nem cabiam, né, nos carros propriamente dito, né? Nos carros comuns, carros fechados, porque realmente a caixa dela era muito grande. Então, de repente, você fala, não quero perder essa oportunidade, vou lá de carro, vou alugar um táxi, vou fazer não sei o que, entendeu? Então, você pode pedir, além de danos materiais, você pode pedir danos morais. Por que você poderia pedir danos materiais? Imagina aquela cena clássica, né, que acontece com todo mundo. Gente, eu acabei de olhar aqui, né, uma propaganda de uma televisão de 3 mil por R$ 1.000. E as pessoas, não, isso não existe, nenhum lugar existe. Fala, não existe, está aqui, eu comprei. Aí você vai lá e compra, daqui a pouco, né, isso sai um informativo na televisão dizendo que isso na verdade, foi algo que não foi real, né? Ou seja, que foi um erro, que foi uma falha. Então, você imagina que as pessoas podem, nesse momento, elas podem, de repente, querer te forçar, ou querer, como diz, né? Você acaba sendo objeto de chacota propriamente dito, tranquilo? E esse constrangimento, não só esse, mas tantos outros constrangimentos, pode fazer, efetivamente, com que você seja esse motivo específico de chacota.
Então, isso cabe, sim, no meu ponto de vista, cabe tanto danos materiais quanto danos morais, perfeito? Porque, inclusive, frustra a tua expectativa daquilo que você está pretendendo, perfeito? Fala, poxa, era tudo que eu queria, era tudo que eu estava imaginando, uma televisão de 29, quer dizer, de repente você faz empréstimo com alguém, liga para todo mundo, ó, galera, me empresta 200, 300, faz como diz, um catado lá, como a gente brincava quando era pequeno, busca lá todo mundo e vai tentar fazer, então isso acaba te gerando um constrangimento efetivamente dentro daquele teu ambiente, tranquilo? Então isso pode sim acontecer, tranquilo? Isso pode plenamente acontecer, tranquilo? Então cabe efetivamente não só danos materiais como danos morais. E aí é o que eu te disse. Então, essa é uma situação histórica da Casas Bahia, mas existe algumas situações que também é importante que vocês guardem, que, de repente, assim, quando a situação foge à normalidade, assim, como se diz o ditado, a gente vai ver sobre isso, quando for um erro assim, que não tem sistêmico, alguma situação que gera um desconforto total, aí neste caso a empresa pode de repente não cumprir essa obrigação, que também houve um caso semelhante lá em São Paulo, uma empresa anunciou promoção, né, um Jeep, se eu não me engano, foi da Jeep, inclusive, vocês podem procurar aí na internet depois, mas ela anunciou uma promoção de um Jeep, aquela coisa toda, falou, olha, final de ano, tal, use o seu 13º, promoção Jeep 7.990, perfeito? Ou seja, o valor do carro era 79.900, e aí, na hora que ela fez a publicação, né, ou seja, na hora que o cara foi redigir mesmo, aí ficou 7.990. Então, assim, esse é o tipo de coisa que, assim, é o chamado erro desculpável, assim, não dá para você imaginar em sã consciência que de repente um carro custaria 7 mil reais, um carro zero custaria 7 mil reais. Então, nesse caso, ela não ficou obrigada a cumprir, né? Ou seja, ela não teve que cumprir efetivamente a oferta que ela fez. Por outro lado, quem teve gastos, quem teve essa situação que eu disse a vocês, de pedir dinheiro emprestado, assim, de ter algum prejuízo, que conseguiram comprovar isso, eles receberam a indenização, né? A indenização seria o ressarcimento daquilo que eles acabaram gastando. Então, nesse caso, quando o erro é justificável, quando ele é algo que foge da normalidade, a lei também não dá esse privilégio para a gente. Não, você errou, como diz, né? Você errou, não tem jeito. A culpa foi tua. Você era para colocar 80 e você colocou 8, isso é problema teu, então você vai ter que cumprir. Mas isso é o que eu estou dizendo, isso foge da normalidade. Assim, isso dá para entender que um carro zero, jamais custaria, desculpa, que ele jamais custaria 8 mil reais, perfeito? Então, isso é o chamado erro justificável. Então, em algumas situações, é importante que vocês tomem cuidado, efetivamente, esse tipo de comportamento, tranquilo? Então, estudem bastante essa questão da oferta, a questão do artigo 31, para vocês não terem dúvidas com relação a isso, tranquilo? Da oferta, né? Artigo 33, da oferta ou venda por telefone, né? Aqui é importante que, mais uma vez, que quando haja esse contato, efetivamente, tenha uma interlocução entre as partes, que tem esclarecimento do contrato, aquela coisa toda. Uma questão que é importante que a gente já tenha isso sedimentado na cabeça de vocês, o fornecedor ele não pode enviar qualquer tipo de cartão, de qualquer tipo de brinde, de oferta, sem antes conversar com você. Então, tipo assim, ele não pode pegar teus dados, ainda fazendo questão por analogia, inclusive, com a Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, eu não posso pegar os teus dados em algum site, em algum lugar, em alguma situação que de repente você não tem autorizado, pegar o teu endereço e remeter para tua casa um cartão de crédito, um cartão bancário, algum brinde efetivamente, sem que você tenha efetivamente feito essa solicitação. Então, isso é muito importante que vocês tomem cuidado com relação a isso, tranquilo? Isso está no artigo 33. Deixa eu ver se eu abro ele aqui só para ficar mais fácil para fazer algumas observações. Se alguém tiver alguma pergunta por enquanto, pode fazendo. Eu vou só abrir o código de defesa aqui, rapidão.
Às vezes a gente vai falando e acaba esquecendo que desligou o áudio. E duas coisas, né? Eu entrei aqui 8h30, só para fazer uma observação. Eu entrei aqui 8h30, falei, não, vou entrar cedo porque eu preciso terminar o conteúdo com vocês. E aí tô aqui esperando, assim, 5, 10 minutos, daqui a pouco eu olho na tela, eu falei, rapaz, eu entrei na turma errada. Vi que ninguém entrava, eu falei, que estranho. Aí fui olhar a turma, tava na turma errada. Bom, continuando, pessoal. Então, só fazendo algumas observações com relação aos artigos direto, no que trata efetivamente com relação à oferta, né? Toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor, deixa eu colocar aqui, que a fizer veicular, tem que reduzir, que a fizer veicular, ou dela se utilizar e integra o contato que vier a ser celebrado. Então, aqui só para deixar claro, que quando você faz uma publicidade, primeira informação que a gente tem que ter, né, é justamente essa, né, ou seja, que a publicidade, ela tem que ser precisa, né, e aí, né, fazendo até uma explicação, assim, precisa o quanto? O máximo precisa possível, né, de que forma que ela seja, mais uma vez, altamente esclarecedor, que não possa gerar dúvidas, que trate efetivamente com relação ao contrato e assim por diante. Aí ela vem, artigo 31. A oferta e a apresentação dos produtos deve assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço. Então, isso, mais uma vez, foi uma inovação trazida pelo Código de Defesa do Consumidor. Aquela coisa clássica que a gente sempre diz, imagine o seguinte, o mundo antes de 1988, né, anterior à Constituição, ou imagina o Brasil anterior à Constituição e anterior, efetivamente, ao Código de Defesa do Consumidor, no qual você tinha um produto que ele não tinha nenhuma informação. Você comprava o produto, ele tinha só a imagem lá, aquela coisa toda. Você não sabia qual era a tua composição. Então, isso, como diz, com a inovação trazida pelo Código de Defesa do Consumidor, isso acabou gerando uma questão no meio social muito interessante, porque nós passamos a ter acesso a alguns produtos, né? Então, produtos que, de repente, assim, se você soubesse que ele, de repente, tinha na composição, você, por exemplo, não evitava. Até tinha evitado. Ou como a gente tem hoje, né? Por exemplo, pessoas que têm intolerância à lactose. Então, às vezes, isso, antigamente, ele não tinha esse tipo de informação. Ah, professor, mas antigamente não existia pessoas com essa situação. Existia. Existia câncer, existia pessoas com todo tipo de doença, existia pessoas com intolerância à lactose, só que elas tinham que agir de acordo com um erro e acerto. Então, ela experitava um produto, se de repente desse certo, beleza. Então, essa inovação trazida pelo nosso Código de Defesa do Consumidor, ele foi uma linha divisória, inclusive, aqui na questão do próprio Mercosul, tranquilo? Aqui os 32, que os fabricantes deverão assegurar as ofertas e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto, né? Então, aqui, como a gente acabou de comentar, por exemplo, existe uma menção aí de que, por exemplo, a Sony vai sair do Brasil, né? A empresa Sony, a fábrica dela, ela vai sair do Brasil, perfeito? Então, a Sony tem o que aqui no Brasil, assim, de forte? Tem aparelho de som, entre outras coisas, tem aparelho de televisão, o próprio PlayStation, se eu não me engano, ele é feito pela Sony. Então, a gente tem efetivamente um hall, né, de produtos, né, que são fabricados por essa empresa que, né, tem a intenção de, no próximo ano, fechar a tua fábrica aqui no Brasil e abandonar a atividade no Brasil. Aí vocês vão falar, e aí, como é que a gente fica? Fica de uma forma simples, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece essa responsabilidade, ou seja, ela tem que manter aqui, mais uma vez, peças de reposição, perfeito, e ainda que seja que ela não pretenda, né, o que eu particularmente não acredito, que ela não pretenda nunca mais retornar para o país, ela tem que deixar um período razoável, e aí o período razoável é uma média pelo menos de 5 anos, dependendo do produto propriamente dito, que tenha peças de reposição, porque imagina, eu acabei de comprar uma televisão e fiquei sabendo que a Sony, por exemplo, está indo embora, né, e aí meu produto, minha televisão quebrou. Aí imagina, você fala, poxa, não tem possibilidade de você fazer efetivamente a reposição disso, tranquilo? Que mais? O 33 eu acabei de comentar, ou seja, que quando você fala por telefone, né, ou seja, o 34 fala
pela questão da solidariedade, responsável pelos prepostos, né? Prepostos são os representantes da empresa, propriamente dito, e inclusive os próprios representantes, né? Ou seja, algumas empresas, elas contratam pessoas para fazer venda de produtos, né? Então, essas pessoas que não têm vínculo empregatício, eles são chamados representantes comerciais. Vocês vão ver isso em direito comercial, direito empresarial, na verdade, no próximo período, tranquilo? Se o produto, artigo 35, os produtos e serviços a recusar cumprimento à oferta, apresentar uma prestação publicitária ao consumidor. Bom, esse aqui que é interessante, vamos lá. O 35, se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, que está prevista lá no artigo 30 e 31, perfeito? Apresentação ou a publicidade. O consumidor poderá, alternativamente, e a sua escolha, ou seja, a minha escolha. Eu exigi o cumprimento forçado na obrigação, como eu disse a vocês, perfeito? Então, assim, se de repente fez o anúncio dessa televisão, né, voltando à história da Casas Bahia lá com relação à televisão, o que eles fizeram como regra? Eles, logo imediato que eles detectaram o problema, eles fizeram, assim, foram nos jornais, na TV, fizeram uma propaganda novamente, assim, reiterada na televisão, nas rádios. Olha, o que acontece é o seguinte, foi uma falha, mas a gente vai atender as pessoas que estão, a gente vai atender pessoas que chegarem na empresa para efetuar a compra até 1 hora a contar de agora. Perfeito? Então, eles estabeleceram um tempo, detectaram o erro, estabeleceram um tempo, e todo mundo que chegou na loja, com um período até de 1 hora daquele momento da publicidade, que eles detectaram do erro, eles atenderam. Então, assim, mais uma vez, a situação foi um pouco cômica, porque na época, você olhava assim pela televisão, eles tinham um helicóptero em cima da área de estoque lá da Casas Bahia, e tinha uma fila gigantesca de pessoas esperando para fazer a compra de televisão. Então, assim, quem chegou até 1 hora depois do anúncio ainda teve o teu produto atendido, entendeu? Então, algumas vezes as empresas acabam fazendo isso, cumprindo com a obrigação, mesmo que ela tenha prejuízo, porque, assim, são dois vieses muito interessantes. Ela acaba tendo uma publicidade que ela não estava esperando, né? Então, o teu nome passa a ser, né, hoje, principalmente hoje, o teu nome passa a ser algo muito pesquisado para efeito de consulta na internet, em Google, aquela coisa toda. Então, ele tem essa observação. E, por outro lado, acaba acontecendo que isso acaba sendo benéfico para a empresa. Então, assim, por exemplo, a própria Casas Bahia, nenhum meio de propaganda seria tão eficaz quanto essa informação de que ela estava vendendo e pela divulgação que as pessoas acabaram fazendo. E aí, quando ela foi na televisão dizer que, olha, tem só, isso fez um alvoroço social muito grande. Então, ela teve uma propagação na mídia, efetivamente, da época, muito grande com relação à tua publicidade. Então, por um lado, é algo negativo, porque ela vai ter um prejuízo financeiro, mas, por outro lado, se ela reverter isso em matéria de publicidade, é uma propaganda que jamais ela teria, como é que eu posso dizer assim, um ataque de propaganda que jamais, de repente, um cara poderia ter. Então, essa é a importância que vocês têm que ter, efetivamente, quando vocês forem divulgar, efetivamente, um produto. Como eu disse a vocês, né, essa história desse produto dessa semana, que foi colocado na internet, essa publicidade. Então, assim, é sempre bom que vocês confiram 1, 2, 3 vezes, tomem cuidado, aquela coisa toda. Então, assim, para que vocês não façam oferta de um produto e que isso possa gerar um prejuízo para a empresa, tranquilo? Então, tomem cuidado com esse tipo de coisa, tranquilo? A gente tem várias propagandas aí que vocês devem ter visto durante o período, aí, durante um bom tempo, que, tipo assim, foram propagandas que elas foram lançadas, né, e de uma hora para outra elas sumiram, perfeito? Por que elas sumiram? Porque eles perceberam, na verdade, que essa propaganda, que essa publicidade, que essa oferta de produtos, ela mais prejudicou efetivamente o fornecedor do que foi benéfica efetivamente. Então, eles fazem a propaganda, detectam a questão do erro propriamente dito e acabam tirando, tranquilo? Então, vamos lá, né? Então, mais uma vez, se de repente acontecer essa questão da propaganda, o que aconteceria? Primeiro, exigir o cumprimento forçado da obrigação, né? Ou seja, entro com uma ação judicial, forçado não significa eu vou lá, dou uma porrada em todo mundo e falo para eles cumprir a obrigação, mas através, efetivamente, de um meio judicial, perfeito? Através da apresentação ou da própria publicidade, ou seja, guarda esse instrumento e tento, como eu disse a vocês, eu tirei cópia desse produto que eu comentei com vocês e ele está aqui. Se eu fosse uma pessoa de má fé, eu falaria, olha, vou querer cumprir, que vocês cumpram dentro desses moldes do que está aqui,
entendeu? Então, eles seriam obrigados efetivamente a cumprir, tranquilo? Aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente, perfeito? Então, é alguma coisa nesse sentido. Ou rescindir o contrato, aí respondendo aquilo que a Valmilena acabou de perguntar, rescindir o contrato com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e perdas e danos. Perdas e danos a gente já viu semanas anteriores aí, que ela engloba o quê? Dano material, lucro cessante, dano moral, danos emergentes. Então, por isso que é importantíssimo quando vocês olharem e falar, quando fala em perdas e danos, o que é perdas e danos? É justamente aquilo que a gente disse nas aulas anteriores, ou seja, ele engloba efetivamente não só o prejuízo real, mas algumas outras possibilidades, inclusive, Valmilena, a questão relacionada ao próprio dano moral. Tranquilo? Tranquilo? Dúvidas? Beleza. Vamos lá falar um pouquinho então da publicidade propriamente dito. Tranquilo? A gente está falando da oferta propriamente dito. A primeira situação que nós temos, né, que vocês já estão cansados efetivamente de ouvir, né, e é importante vocês entenderem a diferenciação entre um e outro. Então, quando se fala em publicidade, a gente fala que a publicidade deve ser vinculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal, sendo proibida a publicidade enganosa ou a publicidade abusiva, né? Então, isso está lá, mais uma vez, no artigo 36, perfeito? E ele vem lá no parágrafo único, né? O fornecedor, na publicidade de seus produtos e serviços, manterá em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à sua mensagem, perfeito? E aí ele vem no 37, é proibida a publicidade enganosa e a abusiva, perfeito? E aí ele traça as duas explicações para a gente entender a distinção entre uma e outra, perfeito? Então, estudem bem isso, vai cair bastante essa questão de publicidade enganosa e abusiva na prova de vocês. Primeiro, enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteiro ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, característica, qualidade, quantidade, propriedade, origem, preço e qualquer outro dado sobre produtos e serviços. O professor não entende o que ele está dizendo aí. A questão é mais simples do que aparenta efetivamente do que está aí no parágrafo primeiro. Ou seja, quando você imagina sobre publicidade enganosa, é aquilo que volta e meia vocês acabam verificando no dia a dia de vocês. Por exemplo, dias atrás a gente foi fazer um churrasco e a gente foi lá na Fribal, tá, e comprou, sei lá, 1,5 kg, 2 quilos de picanha, perfeito? Aí beleza, aí a gente pediu para cortar 2 quilos de picanha, aí pedimos para cortar esses 2 quilos de picanha, tranquilo. Aí beleza, o cara foi lá, fatiou, tal, quando ele trouxe e colocou a picanha pesou, colocou a picanha, não sei, ele já tinha pesado, quando ele colocou a picanha, tal, aí me bateu uns 5 segundos lá de momento, que é uma coisa que eu recomendo que vocês façam. Aí eu pedi para ele, eu falei, cara, você pode pesar de novo? Ele, tranquilo. Aí o que ele fez? Ele pegou, pesou de novo. Aí deu 1,5 kg. Eu falei, não, peraí, tem alguma coisa de errado. Ele falou, não tem nada de errado. Eu falei, como não? Ele falou, não, na hora que eu fatiei, como eu cortei em pedaço menor, ela ficou mais leve. Eu falei, como é que é? Eu falei, não, bicho, você pega 1 quilo, se você cortar 1 quilo e colocar 1 quilo dentro do peso, ele continua sendo 1 quilo. Ele não, se eu cortei tal. Ou seja, o que aconteceu na verdade foi, como o cara levou lá para dentro, ele tirou alguns pedaços lá para ele, enfim, não sei o que aconteceu, até pelo procedimento da loja, enfim, o que acontece. O que acabou acontecendo? Que na verdade houve uma redução de preço. Eu falei, não, cara, pode pesar de novo, eu vou pagar pelo preço que eu tô levando. Aí ele falou, não, ou seja, eu já pesei, se eu cortei, eu pesei antes, tinha 2 quilos, eu falei, tinha 2 quilos, agora não tem mais. Eu falei, não existe uma situação, não, mas é porque... Aí ele veio com uma questão de que era congelada, que não era, eu falei, amigão, ou das duas umas, ou você pesa novamente, ou eu vou conversar com o gerente pra gente ver o que aconteceu. Não teve outra, o cara pegou, foi lá, pesou e cobrou por 1,5 kg. Tranquilo? Então, o que significa, mais uma vez, essa publicidade enganosa? Perfeito? É justamente essa questão. Ou seja, quando você vende um produto, perfeito? Você faz a apresentação de um produto, mas, na verdade, ele não condiz efetivamente com aquilo que você está recebendo. Tranquilo? Isso também acontece, né? Que é aquela coisa que se recomenda que vocês façam. Vai no supermercado, tem lá um saquinho com 1 quilo
de açúcar, por exemplo. Pega aquele saquinho e pesa, por exemplo. Ele não pode ter uma margem de diferença, ele não pode ter algo tão diferente, efetivamente, com relação ao preço. Perfeito? Isso é publicidade enganosa. Ele está te vendendo um produto, te oferecendo, na verdade, um produto de 1 quilo, mas, na verdade, você está levando 900 gramas, 500 gramas e assim sucessivamente. Também só ressaltando, lembrando mais uma vez, né, como é sempre meu objetivo, né, que às vezes as pessoas falam, não, são 500 gramas, 200 gramas, 300 gramas, não é. Não, você não faz essa concordância da palavra 100 gramas, 200 gramas, são 300 gramas, 400 gramas, por quê? Porque ele está relacionado a 1 quilo, é 400 gramas de 1 quilo, é 300 gramas de 1 quilo. Então, como é que diz, a expressão correta é sempre no masculino, perfeito? Porque ele está fazendo concordância efetivamente com o quilo, não com as gramas propriamente dito, tranquilo? Então, é muito importante, mais uma vez, né, tomem cuidado, porque se algum teste cair essa pergunta, as pessoas acabam sendo induzidas a erro pela prática, efetivamente, que é o que está errado. Mas então, voltando à questão, então, é enganosa esse tipo de publicidade, efetivamente, justamente aquele que trata dessas questões, ou seja, que o produto propriamente dito, ele tem essas alternâncias, né, ou seja, ou ele mais uma vez, você está comprando o produto com uma diferença de preço, tranquilo, então assim, de peso, desculpa, então ele está com 1 quilo, 1,5 kg, e na verdade você recebe menos, tranquilo, então isso está errado. Uma outra situação, ou seja, a qualidade, então de repente a qualidade do produto está com um produto de ótima qualidade, aquela coisa toda, e aí quando você vai olhar, ele é um produto de segunda linha e assim sucessivamente, aquelas coisas de você comprar um produto, ele tem um adesivo, na hora que você tira o adesivo, você vai ver que o produto embaixo é um produto de qualidade inferior. Então, isso é caracterizado efetivamente como publicidade enganosa. Por que ela é enganosa? Porque ela induz o consumidor em erro, perfeito? Então, assim, você vai comprar um produto e você acaba sendo confundido efetivamente com relação a outro, né? Por conta desse erro que acaba cometendo, tranquilo? Só um minutinho, pessoal. Beber uma água. Bom, vamos lá, continuando então. Não se esqueçam disso. Mais uma vez, a publicidade, então, ela é considerada como enganosa a partir do momento que ela induz efetivamente o consumidor em erro, tranquilo? Em erro sobre uma característica essencial do produto. Isso é importante que vocês entendam. Ou seja, aquilo que eu estou adquirindo não é, na realidade, aquilo que eu estou pagando, na verdade, não é aquilo que, na verdade, eu queria, eu tinha intenção, efetivamente, de buscar ou de receber, seja com relação à quantidade, seja com relação à quantidade, aquelas publicidades que vocês acabam vendo que é comum, por exemplo, você vê lá um produto, né, você vê lá uma pasta de dente, R$10, aí ele coloca assim para vocês, coloca 2 pastas de dente juntas do mesmo produto, perfeito? E escreve promoção, as 2 pastas de dente no mesmo pacote, perfeito? Só que ele cobra R$25. Perfeito? Esse tipo de publicidade é chamado de publicidade enganosa. Por quê? Porque ele está enganando, induzindo você em erro. Se você levar um produto, ou se você pegar 2 produtos do mesmo valor, ou isoladamente, né, você pagaria menos do que você adquirir os 2. E se está dizendo que é uma promoção, automaticamente isso te causa um prejuízo. Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem que tomar cuidado, tranquilo?
A diferença entre publicidade enganosa e publicidade abusiva, ela é bem crucial, perfeito? A publicidade abusiva é aquela discriminatória, perfeito? Então, né, mais uma vez, a título de exemplo, é aquela que explora, efetivamente, vocês podem perceber que já não se faz mais. É aquela que, por exemplo, fazia comercial de cerveja colocando uma mulher pelada, perfeito? E na praia, aquela coisa toda. Peraí, qual que é a correlação efetivamente disso? Você está fazendo mais a exposição efetivamente de uma mulher do que qualquer outra coisa. Houve recentemente, aí vocês devem também pesquisar e vocês vão achar, houve uma publicidade do Banco do Brasil, em que dentro do contexto da publicidade, ele tratava, ele fazia uma menção ao próprio racismo, entendeu? Dizendo que, assim, que até negros poderiam ser clientes do Banco do Brasil. Então, assim, que o banco era tão bom que aceitava dentro, que aceita, na verdade, dentro da tua carteira de clientes até negros, entendeu? Negros, homossexuais, aquela coisa toda. Então, o que acabou acontecendo? Essa publicidade, ela é abusiva, perfeito? Porque é uma publicidade, mais uma vez, de caráter discriminatório, tranquilo? Então, esse tipo de publicidade, ele não tem apoio efetivamente, sempre que ela é detectada efetivamente, se tem aplicação de uma penalidade, tranquilo? Então, assim, é que incite a violência, explore o medo, a superstição, se aproveite de deficiência de julgamento, perfeito? Aquela questão da própria experiência da criança, voltando lá naquela questão de vulnerabilidade que a gente comentou, que é a chamada vulnerabilidade fática, vocês devem lembrar disso, ou seja, é aí que ela se caracteriza, ou seja, você, por exemplo, faz uma publicidade direcionada para um público idoso, mais uma vez, e que esse produto não atinge aquilo que ele, de repente, se propõe, tranquilo? Então, esse tipo de publicidade, ele também, mais uma vez, ele não é bem aceito, mais uma vez, dentro da nossa doutrina, tranquilo? Então, vamos lá. Aí ele vem, né, só para confirmar, então, ele vem lá no artigo 37, parágrafo 1º, enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteiro ou parcialmente falso, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, característica, qualidade, quantidade, propriedade, origem, preço e quaisquer outros dados sobre os produtos ou serviços. Aí ele vem no parágrafo 2º. É abusiva, dentre outras, ou seja, aí já fica claro que não é caracterizado por um rol taxativo, mas exemplificativo, né? Vocês têm que entender sempre essa distinção. É abusiva a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite a violência, a que explore o medo, a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento, a experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Então, por exemplo, que tipo de publicidade seria nesse sentido de falar assim, poxa, alguma coisa que eu tenho que fazer, senão eu vou afetar minha própria saúde. Por exemplo, essa questão hoje que está muito em voga, a questão da própria vacina, por exemplo. Digamos que uma empresa queira fazer uma publicidade dizendo o seguinte, olha, se você não adquirir esse produto, você vai morrer. Assim, se você não tomar essa vacina, digamos que fosse uma relação de consumo, você vai sofrer prejuízo, você vai morrer, você não vai sair. Então, assim, você, na verdade, está incutindo dentro do consumidor não só uma característica vexatória, ou desculpa, vexatória não, mas uma característica discriminatória, mas você também está caracterizando que aquela publicidade é uma coisa que está explorando o medo, você está fazendo a pessoa sentir medo e você está criando meio que um pânico para que ela venha adquirir o teu produto, tranquilo? Aquelas propagandas que a gente vê no Instagram quando induz o erro, pode responsabilizar a pessoa que fez o comercial, como também a empresa. Então, não sei se vocês viram aí recentemente, mas tem algumas eu achei muito interessante essas decisões. Tem alguns juízes, por exemplo, que estão condenando, por exemplo, não só a empresa, como o próprio youtuber, por exemplo, né? Então, esses caras aí que tem não sei quantos mil seguidores, aquela coisa toda, ele tem um produto, ou ele faz uma campanha, faz uma proposta, aquela coisa toda, né? Mais uma vez, faz uma publicidade, e aí, de repente, nessa publicidade, aquele produto ou não é entregue pela empresa, ou aquele produto acaba fazendo mal
para o próprio consumidor. Então, é importante que vocês comecem a verificar que agora o próprio youtuber ele está sendo responsabilizado, porque assim, ele está vinculando o nome dele a um produto, está vinculando o nome dele a uma marca, e ele está atestando que aquele produto é um produto bom. Então, quando você faz isso, na verdade, você se torna solidário com a outra parte, perfeito? Então, Vamilena, é justamente essa questão, ou seja, que, por exemplo, que você induza alguém a erro, nessa vertente, você pode sim atribuir responsabilidade não só à empresa, mas também a quem faz a propaganda propriamente dito. Então, né, aquela coisa dos blogueirinhos, né, tomarem cuidado agora, a partir de agora, porque as decisões elas já não estão mais. Teve uma recentemente que foi feito um sorteio, me parece que a empresa não entregou, tipo, vou dar um exemplo, a loja não entregou o iPhone e tal, e o juiz obrigou o cidadão a fazer a entrega. Falou, tá, a empresa não entregou, mas você vai entregar. Mas eu falei, não, você tem seguidores, você está ganhando, o teu objeto de negócio é ter pessoas que seguem as tuas publicações, você ganha dinheiro em cima disso, e agora quando acontece um problema você não quer se responsabilizar, negativo. Então você também tem que assumir efetivamente o outro lado. Então é algo interessante, como eu disse a vocês há algum tempo atrás, a nossa disciplina é uma questão dinâmica, né? Ou seja, a área de direito do consumidor ela é muito dinâmica. E aí ela não fica apenas e tão somente estagnada com relação àquilo que acaba acontecendo. Ou seja, ela tem necessariamente algumas ocorrências que ela se atualiza mesmo sem ter legislação tratando do assunto. Então, essa decisão ela foi inovadora, né, porque transferiu a responsabilidade não somente à empresa, mas também ao próprio youtuber, né, ou seja, a gente não tem uma legislação acerca disso, tranquilo? Então, isso que é muito importante que vocês entendam quando a gente fala de relação de consumo, ou seja, ou de contrato atípico, né, que eu disse para vocês quando a gente estava falando sobre contratos. Essa é uma situação que, mais uma vez, é caracterização real do que é um contrato atípico. Eu não tenho previsão legal sobre isso, acontece efetivamente no meu meio social e o judiciário ele não pode deixar de te dar uma resposta, perfeito? Não é porque eu não tenho uma lei legislando sobre o assunto especificamente que eu vou ser omisso. Então, eu vou ter que buscar, por analogia, alguma forma que eu possa dar um suporte efetivamente ao consumidor, tranquilo? Então, nesse caso, eu achei muito interessante essa decisão. Ele não discutiu. A empresa não cumpriu, não estão achando a empresa, tranquilo, o próprio youtuber vai responder pelo canal. O cara ficou indignado, mas é aquela coisa, é o meio de negócio dele. Pessoas, né, e vocês estão cansados de ver isso, pessoas estão fazendo a vida sendo, mais uma vez, representantes de propaganda de algumas empresas, tranquilo? Então, tomem cuidado, mais uma vez, com a diferenciação, estudem muito essa questão da diferença de publicidade enganosa com publicidade abusiva, perfeito? Eu só vou fazer uma ressalva que eu não vou perguntar efetivamente para vocês, mas vocês vão ver na maioria das vezes o trato dessa forma. Não se trata como publicidade enganosa e publicidade abusiva. Se trata como publicidade enganosa e propaganda abusiva. Perfeito? Aí vocês vão dizer, professor, qual que é a diferença? Eu vou dizer para vocês assim, eu já parei, já fui olhar, mas não entrou na minha cabeça e eu deixo de lado. Deixo de lado por quê? Porque é uma questão técnica, perfeito? Mais voltada para a área de marketing, a diferença entre publicidade e propaganda, perfeito? Tanto que existem os dois conceitos, tá? Então, para quem atua em marketing, existe uma diferenciação, sim, entre propaganda e publicidade, perfeito? Mas, como eu disse a vocês, dentro da nossa disciplina, eu não faço essa distinção, eu sempre trato como publicidade, perfeito? Então, na maioria das vezes, vocês vão ver em alguns lugares que eles tratam, sim, como propaganda e publicidade, perfeito? Então, inclusive para efeitos doutrinários, alguns doutrinadores, na hora de explicar, eles vão falar publicidade enganosa, propaganda abusiva, perfeito? Mas, mais uma vez, na minha disciplina, pelo menos, por enquanto, eu não vou fazer essa distinção e eu vou tratar tudo como publicidade, perfeito? Tranquilo? Bom, vamos lá. Das práticas abusivas, ela está bem relacionada efetivamente à questão da publicidade abusiva, né? Ou seja, algumas práticas abusivas aí que eu vou falar rapidamente, está lá no artigo 39, né, do artigo 1º ao 13º do Código de Defesa do Consumidor. Então, vamos citar algumas para vocês também não terem dúvidas, né? Então, a primeira, condicionar o fornecimento de produto, serviço
a outro serviço ou produto, perfeito? Isso é a chamada venda casada, tranquilo? Então, o que é a venda casada? A venda casada é você só adquire um produto se você receber outro em troca, perfeito? Como é que funciona isso? De uma forma geral, vou explicar, e aí eu vou dar um alerta com relação, em alguns casos, que não é caracterizado efetivamente como venda casada. Por exemplo, você vai no banco e quer um cheque especial. Vai abrir uma conta e você fala, poxa, eu preciso de um cheque especial. O cara fala, beleza, eu te dou o cheque especial, né? Ou seja, você vai ter um limite de cheque especial, mas para você adquirir o limite de cheque especial, você precisa contratar um seguro com a gente. Isso é venda casada, perfeito? Uma outra situação que é comum de acontecer, mas ela, dependendo do molde, ela é ou não é uma venda casada. Então, para vocês entenderem, por exemplo, ela decorre de lei. Quando você for financiar efetivamente uma casa pelo sistema financeiro da habitação, é obrigatório que você tenha um seguro de vida. Tranquilo? Então, isso não tem discussão. Quero comprar minha casa. Eu vou lá na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, qualquer um que seja, vou nessas instituições e falo, olha, quero fazer um financiamento. Está aqui minha situação, tal, beleza. Aí o cara diz, olha, é obrigatório que você contrate um seguro. Tranquilo. Aí o que eu faço? Eu vou na Caixa Econômica Federal, vejo a cotação do quanto eles vão me cobrar por aquele seguro de vida, perfeito? E vou no Banco do Brasil, vou no Banco Santander, vou no Banco Itaú, vou na Porto Seguro e vejo com eles efetivamente qual é o valor que eles vão me cobrar pelo seguro, perfeito? Então, assim, neste caso, caracteriza como venda casada? Não. Por que não? Porque, mais uma vez, o financiamento da casa própria, é obrigatório que você tenha um seguro de vida, tranquilo? Agora, se a empresa, se você for na Caixa Econômica, ela fala, olha, eu só aceito fornecer o teu financiamento se você fizer o seguro de vida aqui. Isso é venda casada, porque ele está condicionando a entrega de um produto com a aquisição de outro. Tranquilo? Agora, se mais uma vez, você tem a faculdade de fazer o financiamento no Banco do Brasil e pode contratar o seguro na Caixa Econômica Federal. Isso não é venda casada, perfeito? Então, tomem cuidado efetivamente com essa distinção. Então, venda casada, mais uma vez, é condicionar a entrega de um produto mediante a aquisição de outro. Isso acontece muito com relação a banco, acontece muito com relação a determinadas aquisições de produtos, que você só vai levar um produto se você adquirir outro, tranquilo? Então, isso é venda casada e não é permitido. Não se esqueçam disso. Recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de sua disponibilidade de estoque. Repete. Então, aquela observação que eu sempre digo, né? Repete de novo é redundância. Ou eu repito, ou repito de novo, né? Porque repetir já é de novo. Né? Então, só para descontrair, meu Valdir. Então, assim, tomem cuidado, o que eu estou querendo dizer para vocês é que vocês tomem cuidado do que é efetivamente a venda casada. Às vezes, para determinadas situações, a própria lei obriga que você tenha dois produtos, que você não possa adquirir um produto isoladamente, você tenha que adquirir os dois. Tranquilo? Obrigado, pleonasmo. Então, subir para cima, descer para baixo, né? Bem lembrado, né? Então, obrigado pela correção. Então, o que acontece? Quando você tem uma situação em que decorre de lei, que, por exemplo, você vai fazer o financiamento de uma casa própria, isso decorre de lei, está lá na lei. Para você fazer o financiamento da casa própria, é obrigatório você ter um seguro de vida, ponto. Isso é uma obrigação legal. O que significa isso? Significa que se eu for na Caixa Econômica Federal, falar, olha, quero financiar meu imóvel, eu levo toda a documentação, eles, beleza. Aí o cara vai chegar para mim, o gerente vai chegar para mim, Hélio, você precisa contratar um seguro. Aí eu falo, me passa a tua cotação. Aí eu olho a cotação deles. Aí eu vou lá no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, na Porto Seguro, olho efetivamente a cotação das outras empresas e verifico que lá, efetivamente, o valor do seguro é mais barato. Então eu falo o seguinte, olha, eu quero fazer o financiamento com vocês aqui, mas o seguro eu vou contratar, por exemplo, no Banco do Brasil. Tranquilo? Isso não é venda casada. Perfeito? Por quê? Porque eles me dão a faculdade de fazer a contratação com eles ou não. Tranquilo? Agora, eu vou na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil. Vou no Banco do Brasil, falo, quero financiar minha casa. Aí eles vão olhar e vão dizer o seguinte, olha, você só pode financiar aqui se você adquirir o seguro com a gente. Tranquilo? Eu falo, não, mas isso é venda casada. Perfeito? Então, se eu denunciar efetivamente, eles vão ser punidos
mediante o Código de Defesa do Consumidor. Isso é considerado uma venda casada, ou seja, quando você condiciona a aquisição do produto, a entrega de um produto à aquisição de outro. O exemplo, mais uma vez, que eu voltei a falar com vocês, ou seja, eu vou abrir uma conta no banco, Banco do Brasil e tal, e quero ter cheque especial. Eu falo para o gerente, poxa, eu queria cheque especial. Cara, pô, para você já entrar na nossa conta com cheque especial, você precisa adquirir um seguro de vida, você precisa comprar ações, investir uma grana na poupança e tal. Então, o que significa isso? Isso é uma venda casada, ou seja, para que eu possa adquirir um produto, eu obrigatoriamente tenho que adquirir outro, tranquilo? Então, isso necessariamente é considerado como venda casada. Vou dar um exemplo também que é tradicional de acontecer com relação a isso. Por exemplo, nas escolas, eu tenho uniforme, tranquilo? Uniforme, né? Como é que vocês falam? Fardamento. Eu tenho fardamento da minha escola, beleza? Aí, eu digo o seguinte, olha, para você entrar na escola, você precisa ter o fardamento. Aí você, beleza. E aí eu digo o seguinte, esse fardamento você só pode adquirir aqui. Perfeito? Isso é considerado como venda casada, perfeito? Só dentro da escola. Fala, não, peraí, mas eu quero ver o preço lá fora. Não, não, só vai adquirir se for aqui. Então, assim, o que acontece? Ele tem a obrigação de me fornecer quem é o vendedor e eu posso adquirir direto dele. Se for mais barato ou não, isso já é uma outra história. Mas eu não sou obrigado, efetivamente, a qualquer produto eu ter que adquirir na mesma instituição. Isso é condicionar a entrega de um produto, de um serviço, à aquisição de outro. Isso não pode. Tranquilo? Tranquilo, Romilena? Ficou claro? A segunda situação, recusar atendimento às demandas do consumidor e não é exata medida da sua disponibilidade de estoque. Aquilo que eu acabei de comentar com relação ao exemplo dessa questão de publicidade, quando você coloca lá, faz uma publicidade lá que você vai dar um desconto, né, de determinados produtos. Então, para quem for lá, por exemplo, né, vocês podem perceber que isso acontece muito hoje, né, jamais, os caras já estão calejados. Então, ele vai fazer uma propaganda, ele vai dizer o seguinte, olha, os 100 primeiros que chegarem, perfeito, vão ter desconto de 50%, tranquilo? Então, ele delimita efetivamente aquilo que ele pretende fazer, porque quando você não delimita, se você disser, olha, produtos que vocês vierem a adquirir aqui, por exemplo, vocês vão ter 50% de desconto. Só que o cara começa a perceber que as pessoas estão indo lá, tal, né? E ele fala, sabe uma coisa, o pessoal está gostando desse produto, eu vou aumentar ele, vou deixar para entregar, vou deixar para vender só amanhã, perfeito? Então, ele tem isso no estoque, mas ele não quer vender por uma questão, mais uma vez, de causar prejuízo ao mercado de consumo. Isso é uma prática abusiva, perfeito? Então, não se esqueçam disso, tranquilo? Essa aqui que eu disse a vocês, a terceira, como eu canso de dizer, enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou fornecer qualquer tipo de serviço. Isso também não tem mistério. Isso está muito relacionado à questão bancária, a questão de cartão de crédito, ou seja, o banco envia, que era a prática comum antigamente, e é o que eu sempre digo, pessoal, se está no Código de Defesa do Consumidor, e se tem uma legislação tratando disso, é porque já tem intercorrência muito grande sobre isso. Então, o que na verdade faz é tentar evitar que isso venha a se repetir. Então, durante um bom tempo aí da nossa história, você estava lá na tua casa, isso cansou de acontecer comigo, chegava lá um cartão de crédito, para mim, por exemplo, e aí vinha lá assim, o cartão de crédito, e depois de 2, 3 semanas vinha a senha. Aí vinha a observação, olha, caso você queira habilitar o cartão de crédito, você pode fazê-lo, aquela coisa toda. Tranquilo, né? Isso é considerado como uma prática abusiva. Por que abusiva? Normalmente, às vezes você nem habilitava o cartão de crédito, ou como acontecia, né? Não sei se isso aconteceu aqui com muita prática aqui, mas, por exemplo, São Paulo tinha muita questão de roubo de carteiro, né? Ou seja, os caras estavam na rua fazendo entrega, tal, das cartas, correspondência, aquela coisa toda, de uma hora para outra tinha roubo. Aí carteiro entregava no cheque, carteiro entregava encomenda, carteiro entrega cartão de banco, aquela coisa toda. Então, às vezes, o que acontecia? O carteiro ia lá, estava fazendo entrega, os caras assaltavam o carteiro e levavam o cartão de crédito. Aí o cidadão ligava lá, desbloqueava o cartão, né? Desbloqueava o cartão e utilizava o teu cartão e você começava a receber fatura sem sequer ter pedido o cartão. Ou às vezes o cara clonava o teu cartão, né, e eles sabem fazer isso muito bem, clonava o teu cartão e conseguia desbloquear o cartão, e aí tentava, e mais uma vez, ele começava a fazer uso. Daqui a pouco começava a chegar na tua casa fatura. Eu falei, peraí, eu não pedi cartão, isso chegou a acontecer comigo, eu não pedi cartão,
veio o cartão e começou a vir fatura, cobrança de cartão. No meu caso, foi uma cobrança de seguro de vida. Começou a vir seguro de vida, seguro de vida. Eu falei, que poxa de seguro de vida que eu nem pedi cartão. E aí aquela coisa, foi debitando, 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 né? Quando eu fui ver, tipo, eu tava 200, 300 reais de seguro de vida por um cartão que eu nunca tinha utilizado e por uma aquisição. Daqui a pouco eles falaram, olha, se eu não pagar, eu vou ter meu nome inscrito no Serasa. Aí, na época eu até liguei, né? E foi uma pena que eles cancelaram, né? Mas eu liguei e falei, olha, primeiro, eu não pedi o cartão. Segundo, eu nunca comprei nada. E terceiro, né, escreve meu nome no Serasa porque eu preciso ganhar dinheiro. Não escreveram. Então, esses e-mails é aquela coisa assim, que eu sempre digo, por exemplo, o meu ele entra na caixa de spam, né? Eu tenho um e-mail da UOL, por exemplo, que inclusive eu estou desabilitando, porque assim, como ele é muito antigo, assim, foi um dos primeiros e-mails que eu fiz, esse cadastro, assim, tá em tudo quanto é lugar que vocês possam imaginar. Então, assim, sem exagero, que eu ver se ele estiver aberto aqui, eu vou até dizer para vocês quantos e-mails chegaram de ontem para hoje. Deixa eu ver se está aqui. Eu vou abrir rapidinho aqui, só para comentar com vocês. Só de ontem para hoje, porque eu zero todos os dias. Eu vou desabilitar esse e-mail justamente por isso. Ó, 26 novos e-mails. 26 e-mails chegaram de ontem para hoje, de ontem à noite. Porque como eu estava fazendo uma conferência de monografia, eu acabei zerando. Eu fui pegar a monografia de um aluno, eu acabei zerando. Então, isso de 7 horas da noite de ontem para hoje de manhã, chegaram, para agora, né? Até agora, 9h40, chegaram 26 e-mails. Deixa eu ver se ele abre aqui rapidinho. Então, o que acontece? Esse tipo de... É isso mesmo. Aí, quer ver? Ó, eles estão todos na minha caixa de spam. Fim do Ronco, tem um sono mais tranquilo. Sul América, Seguro Saúde. Banco Pan. Paula, Lanterna, Tática Militar, Plano de Saúde, Seguro Alto, Bradesco Saúde, Cáucaso Construtora. Assim, para vocês verem, assim, vários e-mails que não tem o menor sentido para mim, tanto que ele já vem direto para a caixa de spam, né? Então, eu estou, inclusive, mudando meu e-mail, estou desabilitando esse aqui por conta justamente dessa problemática aí que eu estou tendo com relação a esse e-mail. Assim, eu estou mantendo ele, mas acabo não tendo utilidade nenhuma. Então, assim, só para deixar claro, o problema desses e-mails, dessa questão, ele entra, mais uma vez, na questão da chamada LGPD, né, ou seja, na Lei Geral de Proteção de Dados. Alguém vendeu os meus dados, efetivamente, né, ou seja, como eu sempre digo, se eu quiser saber tudo sobre a vida de vocês, por exemplo, eu vou lá em São Paulo, vou lá na Santa Efigênia, né, e falo, olha, me dá um CD aqui com os dados das pessoas aqui do país. Eles vão trazer todas as informações, como diz, informação que nem você sabia. Ele vai me trazer qual é o teu endereço atual, qual é o teu telefone, como acontece, vocês já devem ter percebido isso, quais são os seus prováveis parentes, perfeito? Por isso que às vezes você vê alguém falar assim, poxa, eu estou devendo para não sei quem, mas ligaram para minha mãe, ligaram para o meu irmão, no telefone do meu irmão. Por quê? Porque eles conseguem fazer um cruzamento de informações com base nesse acesso de informações que eles acabam vendendo. Então, o que eu disse a vocês, a nossa informação, ela vale muito dinheiro no mercado, muito. O que você faz, o que você pesquisa, o que você olha, tudo isso tem um peso financeiro muito interessante, muito. E aí, mais uma vez, a gente acaba não valorizando propriamente dito. Então, esse é o tipo de informação que vale dinheiro no mercado. Então, se eu quiser ter acesso a isso, eu poderia. Então, é aquela coisa, é uma prática abusiva? Eu entendo sim que é uma prática abusiva, e é o que eu estou dizendo para vocês. Por exemplo, nesse caso que eu acabei de comentar, como é que eu vou... não tem hoje um meio prático, né, que a gente possa fazer esse bloqueio, né? Ou seja, de impedir o acesso a esses comunicados, perfeito? Ou seja, não dá para a gente impedir. É abusivo, então o que você teria que fazer? Mandar um e-mail para ele, ó, me exclua do teu cadastro, beleza? Só que às vezes, assim, eu vou falar mais uma vez por uma questão de quem trabalhou muito tempo na área de informática. Quando você entra nesse e-mail e você pede, porque às vezes ele fala assim, para você não receber mais esse e-mail, né, clique aqui. Aí quando você clica aqui, dizendo que você não quer receber mais e-mail, esse e-mail dentro do mercado de venda ilícito, digamos assim, ele passa a ter um outro valor até maior, porque o que acontece é o seguinte, eles vão dizer o seguinte, olha, essa pessoa está com o e-mail ativo,
né? Então, esse e-mail é um e-mail ativo, tanto que ela pediu para cancelar. Aí o que acontece? Eles vão te cancelar nesse local, mas eles vão avisar e vão vender teu e-mail para outras pessoas, perfeito? O acesso à tua informação. Então, por exemplo, é o que eu disse a vocês, hoje eu nem abro, né? Eu vou clicando todos eles, jogando para o meu spam, né? Tanto que, que eu acabei de comentar, só hoje, de ontem para hoje, de ontem à noite para hoje, por exemplo, se eu deixar sem olhar, né, se vocês quiserem, até faço isso, sem olhar, de hoje até segunda-feira, vai ter na minha caixa de e-mail pelo menos uns 200 spams, 200, perfeito? Dado o tempo que eu tenho desse e-mail. Então, aquilo que eu disse a vocês, se eu deixar efetivamente de fazer de comentário, de entrar nesse e-mail, ele, uma hora, como eu vou fazer, eu vou excluir, eles vão continuar mandando, e não vai ter, mais uma vez, retorno. Mas a partir do momento que você clica nele, pedindo para você não receber mais e-mail, aquela empresa não vai mais te mandar mensagem, mas eles vão vender aquela informação para uma outra empresa, e aí outras empresas vão começar a te mandar mais até do que você receberia. Então, isso sim é considerado uma prática abusiva, perfeito? Poderia-se, mais uma vez, só que eu coloco isso para vocês mais uma vez, coloca isso como um meio prático. Como é que eu vou discutir isso com empresas que, mais uma vez, elas agem de forma ilícita? Não tem como você controlar, né? Se você conseguisse descobrir como isso é feito, até daria para você atacar, mas não é o caso. Tranquilo? Aqui também não tem mistério, né? Prevalecesse da fraqueza e ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade, saúde, né? Como eu disse a vocês, aí o cerne principal da questão abusiva, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, ou seja, o chamado desequilíbrio contratual, a gente já falou sobre isso. Aqui uma questão muito interessante, ou seja, executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, tranquilo? Então, aqui, só para deixar claro, quando você leva um produto para fazer orçamento, tranquilo? Então, não é porque o cara fez o orçamento que automaticamente ele já pode consertar o teu produto. Ou seja, fez o orçamento, para que ele possa reparar o teu produto, perfeito? Ele necessariamente ele tem, ou ele deve, solicitar a tua autorização. Se ele não solicitar automaticamente, esse orçamento não tem, ou esse reparo não tem validade, perfeito? E aqui uma outra questão interessante que vocês cansam de ver, eu fazer uma pergunta que vai cair na prova de vocês. E eu, antes de mais nada, eu quero que vocês me respondam. Você leva um produto para consertar, perfeito? Você leva um produto para consertar, para fazer o reparo. Aí você deixa o produto, uma televisão, o cara pega a tua televisão, faz o orçamento, tal, olha, custa tanto. Aí ele liga para você e fala, olha, a tua televisão custa 200, 300 reais para reparo. Você fala, beleza, pode consertar. O cara vai lá e conserta. Aí passa um mês você não vai buscar, 2 meses você não vai buscar, 3 meses não vai buscar, 6 meses você não vai buscar o produto. Algumas pessoas dizem que vão colocar o teu produto à venda, perfeito? A minha pergunta, ele pode vender o meu produto? Aguardando a manifestação dos senhores. Então, vocês podem perceber que algumas pessoas colocam, inclusive, naqueles orçamentos, que se o produto não for retirado depois de 3 meses, de 2 meses, de um mês, ele vai vender o produto para pagar, o valor do reparo. Então, assim, só para deixar claro, pessoal, isso não pode acontecer, tranquilo? Ele não pode fazer a venda, ele tem que, poderia, na verdade, vocês vão ter que fazer uma análise disso, voltando lá na questão do direito civil, que vocês já devem ter encerrado o conteúdo, que ele fala de formas de aquisição de propriedade, perfeito? Então, como vocês já cansaram de ver uma pergunta máxima, né? Ou seja, aquela máxima situação assim, o que é achado não é roubado, né? Ou seja, se eu achar alguma coisa na rua, essa coisa é minha.
Isso é verdadeiro ou não? Sim ou não? Não. Perfeito? Ou seja, se eu acho uma coisa, eu tenho que tentar identificar efetivamente quem é o dono, e aí, não sendo possível identificar o dono, ela realmente passa, ela pode ser minha. Então, isso, o achado não é roubado, é uma máxima que não funciona no direito. A gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. E a mesma questão é justamente isso. Se vocês pararem para olhar, isso é uma forma de aquisição de propriedade. Ou seja, eu achei um negócio da rua, ele é meu? Não. Perfeito? Se um negócio que é achado na rua, ele não pode, mais uma vez, ser meu, um produto que eu deixei. Olha, Valmilena, eu vou fazer uma observação muito clara contigo, de verdade, assim, e não é, pelo amor de Deus, nenhuma lição de moral, né? Não é nenhuma lição de moral. É, mas é uma pergunta que foi feita de outra forma, né? Numa situação com um professor, aquela coisa toda, que ele fez justamente essa pergunta, né? Ou seja, se, por exemplo, se você achar R$ 10 e você vê o dono na frente, você entrega esses R$ 10? Eu dou, né? Porque, mais uma vez, o dinheiro não é meu. Aí pega os R$ 10 e dá para o cara. E meu pai sempre dizia o seguinte, isso, mais uma vez, é sério, meu pai sempre falou isso. Quando eu vi essas situações desse R$ 1, R$ 10, 1 milhão, assim, me veio meu pai de imediato na cabeça. Meu pai sempre usou o termo seguinte: olha, quem rouba R$ 1 ou quem rouba 1 milhão só tem um nome, ladrão. Entendeu? Então, assim, se eu pegar R$ 1 seu, por mais que seja dentro do nosso direito uma característica de coisa de pequeno valor, tal, 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 o que vai acontecer? Eu estou sendo ladrão, né? Vou falar bem as palavras do meu pai, né? Não era assaltante ou nada, ladrão. E a mesma coisa funciona efetivamente dentro dessa ótica. Se eu pegar de você R$ 1, ou se eu pegar de você 1 milhão, a pecha que eu recebo é de ladrão, tranquilo? Então, assim, isso foi uma coisa que meu pai sempre passou para mim, assim, a tua moral, ela não pode ter preço, ela não pode ter valor. Então, você quer dizer que você, é, se dependendo do valor efetivamente daquilo que você vai fazer, você vai atribuir uma responsabilidade para isso, é complicado. Eu vou explicar melhor até o porquê que meu pai me explicou isso, o porquê que meu pai, na época, ele comentou comigo sobre isso. Eu trabalhava numa empresa em recursos humanos, eu que fazia rescisão, aquela coisa toda. Existe dentro do direito do trabalho, falando rapidamente sobre isso, vocês já devem saber, é uma coisa que chama acordo. Né? O que é o acordo propriamente dito? Acordo funciona da seguinte forma: eu quero sair da empresa, perfeito? Eu quero sair da empresa, vou lá pedir demissão. Só que aí eu chego para pedir demissão, meu chefe fala o seguinte: você vai embora agora? Eu falo, não, eu peço demissão, preciso ir embora agora, quero voltar para São Paulo, por exemplo. Aí o meu chefe diz o seguinte: olha, Hélio, vamos fazer o seguinte, você fica mais um mês, que a gente está para, por exemplo, fazendo o exemplo de hoje aqui, a gente está para encerrar o semestre, você fica mais um mês, você vai, eu demito você, tranquilo? Ao invés de você pedir demissão, eu demito você e você me devolve a multa de 40% do fundo de garantia. Aí eu paro para pensar e falo, bom, qual que é a diferença de eu pedir demissão? E você já tem que saber disso de cor e salteado. Qual que é a diferença entre eu pedir demissão e eu ser demitido? Se eu pedir demissão de uma empresa, o que eu ganho? Se eu peço demissão, eu recebo saldo de salário, férias, 13º e, vamos lá, isso aqui é o que nos importa. Eu não recebo o meu fundo de garantia e não recebo a multa do fundo de garantia. E não tenho direito ao seguro-desemprego. Então, eu tenho 3 prejuízos. Tranquilo até aqui? Então, eu recebo todos os meus direitos, menos o meu seguro-desemprego, a multa de 40% e o FGTS. Beleza? O meu FGTS, ele continua lá. Ele vai continuar lá. Perfeito? Então, eu não vou perder. Eu só não vou receber. Então, a grosso modo, eu tenho 2 prejuízos: seguro-desemprego e 40% do FGTS. Digamos que você tenha R$ 10.000 de fundo de garantia. E foi isso que, na época, eu comentei com meu pai. Então, entra nesse critério. Resumindo a história. Se eu for demitido, eu recebo todas as minhas verbas, que a gente já comentou, e ainda recebo 40% do valor do meu FGTS, recebo o seguro-desemprego e recebo o meu FGTS.
os meus 10 mil reais e os meus 4 mil reais, e ainda tem mais 5 parcelas de R$ 1.000, de R$ 1.000 e poucos reais de seguro-desemprego. Então é um negócio interessante. Bom, e aí, como eu disse a vocês, e como eu fazia muito dessas rescisões, aí eu que ia, na época elas eram homologadas no sindicato, e aí aconteceu uma situação muito interessante, que numa dessas situações o cara fez acordo com a empresa, e como é que funcionava na época? Eu ia lá, fazia homologação no sindicato, e ele tinha que me devolver um cheque depois que acabava a homologação, porque eu pagava para ele, fazia o pagamento de todas as verbas rescisórias, o sindicato faz a conferência, aquela coisa toda, por isso que era homologado lá, o sindicato fazia a conferência, e aí na hora que a gente saía, por exemplo, estava lá fora, lá no meio da rua, tal, ele fazia um cheque de 40% do FGTS e me devolvia, perfeito? Só que ele retirava o fundo de garantia dele e tinha direito a seguro-desemprego, então para ele era um negócio. Então, na verdade, ele tinha feito um acordo com o chefe dele. Só que teve uma vez que eu fui fazer a homologação de um cara que ele tinha, fazendo, por exemplo, hoje, né, isso tem muito tempo mesmo, como se fosse hoje, sei lá, ele tinha 200 mil reais de fundo de garantia, tranquilo? E ele fez um acordo com a empresa. E aí, o que aconteceu? Quando a gente foi fazer essa homologação, ele acabou a homologação, eu fiz o pagamento dele, tal, aí quando nós saímos, eu falei para ele, dá o cheque para eu levar para a empresa, faz o cheque aí, a gente parou num bar para tomar um café e tal, falei, enquanto a gente toma um café, você faz o cheque para eu ir embora, para eu voltar para a empresa. Aí ele falou, não, vamos lá tomar café. Aí estamos lá tomando café, acabamos de tomar café, aí eu falei, você não vai fazer o cheque? Ele falou, não. Aí eu falei, beleza. Né? Por que ele não fez? Porque o cheque era de 80 mil reais, 40% de 200 mil, era 80 mil reais. Aí eu falei, porra, não posso fazer nada, né? Aí cheguei lá na empresa, falei pro meu gerente, aí meu gerente pediu para conversar com o gerente dele, eu fui lá conversar com o gerente dele, eu falei, olha, ele não devolveu o cheque, pô, o cara me sacaneou, tal, não sei o que, tal, né? E eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Aí, né, justamente levei essa história, né, tava conversando com meu pai na época, eu falei, pai, mas isso tal. Ele falou, filho, o que acontece é o seguinte, se fosse 4 mil, você devolveria para a empresa? Eu falei, 4 mil tá certo, pai. Eu falei, porra, mas o cara vai devolver 80 mil reais, é muito dinheiro. Ele falou, filho, mas o que ele tinha por direito? Ele não ia pedir demissão da empresa? Ia. Então, esses 80 mil não era dele. Esses 80 mil reais não pertenciam a ele. Ele não tinha direito a 80 mil, ele não tinha direito ao fundo de garantia e ele não tinha direito também ao seguro-desemprego. A empresa, o gerente dele, assumiu uma obrigação com ele de fazer o empréstimo, de fazer a liberação do fundo de garantia dele, assumiu uma obrigação de ceder, de dar direito ao seguro-desemprego e ainda fez com que a empresa gastasse 80 mil reais. A empresa não queria demitir ele, não era a intenção da empresa dele. Então foi ele que fez toda essa montagem efetivamente para obter essa vantagem. E aí que me veio, né, na época que ele veio justamente essa, ele falou, filho, tua moral tem preço? Eu falei, não tem, pai. Ele falou, então qual que é a diferença entre 4 mil e 80 mil? É assim, aquela coisa, eu falei assim, a diferença está no muito dinheiro, então você está atribuindo o preço, quer dizer que se alguém chegar com você para você e falar assim, eu te dou 80 mil para você fazer isso, você vai aceitar? Eu falei, não é bem assim. Eu falei, então, se não é bem assim, você está dizendo que você não atribui preço à tua moral. Perfeito? Então, assim, sendo bem objetivo, né, Valmilena, sem querer filosofar, mas eu acho que é válido para essa observação e a gente está num momento que a gente precisa rever esses valores, eu particularmente sou dessa tese. Assim, eu, se for comigo, poderia ser 80 mil, poderia ser 1.000, eu devolveria. Poderia ser 1 milhão, eu devolveria. Ah, mas você é bobo, você é ingênuo, não sei. Assim, pode ser, como diz o ditado, que eu me arrependa assim, imensamente. Mas entre arrependimento pelo fazer o que é certo e arrependimento por fazer o que é errado, eu prefiro me arrepender fazendo aquilo que é certo. Então, assim, eu sempre uso uma palavra dentro do direito, inclusive ontem mesmo estava falando com meu irmão acerca disso, que assim, que eu procuro mais uma vez, assim, fazer aquilo que é certo sem criar expectativa. Então, eu faço a minha parte. Não crio expectativa para que a outra pessoa faça aquilo que eu acho que ela deveria fazer ou não, tranquilo? Então, dentro do meu ponto de vista, sim. Se eu achar 1 milhão, eu vou tentar achar o dono, perfeito? Pode ser que, de repente, eu não ache e algum esperto, de repente, consiga fazer uso disso. Se isso está certo ou está errado, é o que eu disse a vocês, é uma questão de ponto de vista. Eu, particularmente, prefiro fazer o que é certo. Tranquilo? Mais uma vez, desculpa, mas eu acho, né, como eu disse, válida essa observação com relação a situação em si. Isso para vocês lembrarem um pouquinho de direito do trabalho, vocês lembrarem que algumas coisas realmente a gente não pode atribuir preço, né? Por mais que doa, principalmente, eu confesso a vocês que eu passei por diversas situações, né, porque eu trabalhava nessa área de recursos humanos, por diversas situações voltadas efetivamente para
para esse tipo de acontecimento, né? Ou seja, do cara fazer acordo e não devolver. Entendeu? Então, né, como diz, aí fica a critério de cada um. Volta e meia a gente acaba vendo aí na televisão e percebe sempre que acontece esse tipo de coisa, né? Ou seja, que volta e meia um cara que não tem nada, né? O cara tá no meio do lixo lá, acha lá 50 mil, 30 mil, que de repente poderia salvar a vida dele, aquela coisa toda, e acaba não fazendo. Então, assim, eu acho que isso não vai agregar nada, não. Assim, eu venho, de verdade, desde criança, com o pensamento dos meus pais. A minha mãe e meu pai, eles tinham justamente essa lógica, assim, minha mãe, se eu aparecesse em casa com alguma coisa que não era meu, né, ela tinha muito claro, assim, se não foi eu que comprei, ela, minha mãe, se não foi eu que comprei, não é para estar dentro da sua bolsa. E se tivesse alguma coisa dentro da bolsa da minha bolsa de escola, aquela coisa toda, isso desde que era novinho, que não fosse algo que ela tivesse comprado, a gente apanhava. Não tinha discussão, não tinha conversa. Né? Então, seja pelo trauma, ou seja pela questão moral, eu particularmente sou dessa situação. Assim, eu não consigo vislumbrar esse tipo de coisa. Eu não acho normal esse tipo de conduta. Não acho mesmo. Tranquilo? Esse é meu ponto de vista. Tranquilo? E aí aquela coisa assim, não recrimino quem faça? Não, quem faz ou deixa de fazer, isso não me interessa. Né? Aquela coisa, cada um tem o teu juízo de valor. O meu juízo de valor é esse. A minha moral não tem preço. Assim, você, por mais que você tente, você não vai atribuir preço para a minha moral. Tranquilo? Então, tome cuidado, efetivamente, com relação a isso, né? Dessa questão do produto propriamente dito. Então, respondendo objetivamente, sim, se você deixar um produto para fazer um reparo e você não consertar, o que o cidadão tem que fazer antes de fazer a venda desse produto é tentar, de todos os meios possíveis, contato contigo. Ele não pode se apropriar unilateralmente daquele produto sem a sua autorização, não se esqueça disso. Então ele vai ter que tentar entrar em contato contigo, dar prazo para você se manifestar. Aí se você não fez, depois de todas essas tentativas, aí sim ele pode vender teu produto para reparar, e depois guarda essas informações, porque se o cara vier falar, quero minha televisão, fala, olha, eu mandei correspondência, mandei e-mail, mandei WhatsApp, você leu o WhatsApp e não me respondeu, e aí eu tenho tudo aqui gravado, tudo certinho. Tranquilo? Então tome cuidado efetivamente com isso. Tranquilo? 7. Repassar a informação depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no exercício dos seus direitos. Isso não tem discussão. Eu sempre digo que o direito do trabalho e o direito do consumidor, assim, eles são perfeitos, efetivamente, porque eles têm muita coisa em comum. Essa é uma delas. Repassar a informação depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos. Aquela coisa. Eu colocar lá, por exemplo, um consumidor vem e pede um produto, e pede exigência, pede isso, não sei o que, daqui a pouco eu coloco no meu site. Poxa, né, mais uma vez, com todo respeito e só a título de exemplo. A Valmilena é muito chata, cara. Eu sou alfaiate, fui fazer uma camisa para ela, para o namorado dela, para o marido dela, aí ela pediu para fazer com bolso, aí o bolso, ela não gostou da cor do bolso, aí ela pediu para eu colocar o nome do cara, eu não coloquei o nome do cara, coloquei com letra de forma, ela queria com letra cursiva, aí eu fiz de uma outra forma, eu tive que refazer umas 4, 5 vezes efetivamente. Então, assim, não façam qualquer tipo de venda efetivamente para aquela consumidora. Então, esse tipo de propaganda é a mesma coisa que eu associo com o direito do trabalho. Se eu demitir um cara por justa causa, eu não posso colocar em nenhum lugar que eu demiti ele por justa causa. Ninguém vai saber que ele foi demitido por justa causa. Importa a mim, empregador, saber que ele fez alguma coisa errada. Perfeito? Então, eu não posso. Então, esse tipo de conduta com relação ao fornecedor, ela não pode acontecer. Isso é muito importante que vocês tomem cuidado. Ah, professor, eu não entendi. Por exemplo, seguro, né? Isso existe, mas, mais uma vez, não se divulga, né? Ou seja, por exemplo, tinha um cara que fez uma pólice de seguro que, sei lá, em um ano, ele bateu com o carro, deu perda total com o carro 5 vezes. Então, ele fez seguro, bateu com o carro, recebeu o valor de um outro carro. Aí, tipo, passou acho que um mês, bateu com o carro de novo, deu perda total, a seguradora indenizou. Aí, a seguradora, ele foi fazer seguro com a seguradora, ela não aceitou. Aí, ele foi para outra seguradora. Passaram-se mais 2 meses, bateu o carro de novo, perda total. Então, assim, aqui o que acontece? A empresa não pode ficar fazendo divulgação, olha, não aceita o Zé da Silva lá, porque ele é o maior batedor de carro que tem, né? Ou seja, pegou, comprou o carro, bateu, zerou, você vai ter prejuízo. Então, ela não pode fazer esse tipo de coisa. Algumas empresas têm aqueles cadastros negativos internos, perfeito? Isso não pode acontecer. Então, às vezes, você entra com uma ação contra uma determinada empresa, por exemplo, eu entro com uma ação contra o Banco Bradesco, e aí, de repente, eu quero fazer um financiamento no Bradesco, o Bradesco não deixa.
perfeito? Porque eu entrei com uma ação para discutir alguma coisa. Então, esse tipo de troca de informações sobre um cliente, isso não pode acontecer, tranquilo? Tomem cuidado efetivamente com relação a isso. Colocar no mercado de consumo qualquer outro produto ou serviço com desacordo com as normas expedidas. Aí também não tem mistério, né? Ou seja, isso também não é permitido. Só um minutinho. Na hora que ela chegar, eu te aviso, velho, tá bom? Valeu, garoto. Abraço. Aqui outro interessante, elevar sem justa causa o preço do produto de serviços. Aqui, mais uma vez, por isso que eu sempre falo, o direito do consumidor, se vocês pararem para olhar, ele é o nosso dia a dia. Ele se aplica justamente àquela situação que aconteceu com relação ao combustível, né? Ou seja, de uma hora para outra lá na greve dos caminhoneiros, o combustível que estava R$4 pulou para 10, aquela coisa toda, o valor do litro, perfeito? Isso é uma prática abusiva, né? Então, a gente não pode deixar isso acontecer, propriamente dito. Aqui uma coisa que ninguém sabe na questão prática, que eu já disse a vocês, que o ditado famoso é aquele mais conhecido, né? O mesmo pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, assim, deixar de estipular prazo para cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação a seu termo inicial a seu exclusivo critério. Aquilo que eu disse, já expliquei para vocês. Quando eu mudei para cá, para São Luís, fui comprar meus móveis, aquela coisa toda, morava numa kitnet, aquela coisa toda, aí fui comprar os móveis, né, cama, televisão, aquela coisa toda, e aí, quando eu cheguei aqui, aí fui na loja, que para mim era uma coisa, mais uma vez, que não entra na minha cabeça, como diz, né, vim de uma outra realidade, porque em São Paulo, por exemplo, se eu comprar um produto hoje, eu comprei o produto hoje, eu tenho qual é o dia que vai entregar. A única pendência que fica para mim é se vai ser de manhã ou de tarde. É só isso. Mas eu tenho dia. Então, assim, o produto vai ser entregue na tua casa daqui 10 dias. Não. O produto vai ser entregue no dia 10, de manhã ou de tarde. Então, assim, eu me programo para, por exemplo, no dia 10 eu não vou sair de casa, ou na parte da tarde, se eu for trabalhar, olha, não vai dar para eu trabalhar, porque à tarde eu tenho que receber isso. Então, eu consigo fazer justamente essa associação, tranquilo? Então, é isso que é importante que vocês entendam. Se o fornecedor, se você atrasa o pagamento como é que eu posso dizer, de uma verba, de uma prestação, eles vão te colocar multa de 10%. Se eles atrasarem a entrega do teu produto naquela data que ele estipulou, eles têm que te pagar uma multa de 10% sobre o valor. Então, a mesma regra que se aplica a você, deve se aplicar efetivamente ao consumidor, então, ao fornecedor. Então, quando você não cumpre a tua obrigação, você tem uma penalidade. A mesma penalidade, ela deve constar efetivamente para o próprio fornecedor. Então, tomem cuidado, porque assim, poucas pessoas acabam fazendo uso. Você se chateia, você fica indignado, mas você acaba que você não toma nenhuma postura acerca disso, perfeito? Então, tomem cuidado. Se o fornecedor não cumprir com a obrigação dele, ele também tem efetivamente que pagar uma multa. Tranquilo? Dúvidas? Vamos lá, falar um pouquinho das cobranças das dívidas. O CDC, via de regra, ele não deixa claro, não está lá no artigo 42, 42. Sim, na mesma ordem que quando você atrasa uma prestação, ela conta por dia de atraso, porque ela tem multa e correção, tranquilo? Ela tem multa e correção. Só um minutinho. Só um minutinho.
multa, mais uma vez, só para deixar claro, ela conta, então, na mesma ordem que se aplica no seu. Se não tem uma definição pré-estipulada de quanto seria a multa vai ser na mesma situação. Então, normalmente, como é que funciona essa questão? Quando você tem como é que eu posso dizer? Quando você tem uma penalidade, um descumprimento contratual, que a gente falou de responsabilidade, quando você tem esse descumprimento contratual, o que vai acontecer? Você tem a multa de 10% mais a atualização monetária. É a mesma coisa, você vai pegar o valor da sua parcela, vai aplicar 10% e vai fazer a atualização monetária. Então, assim, aquilo que você teve de prejuízo em decorrência da mora, do cumprimento da obrigação, quantos dias eles deixarem de cumprir é o que você vai poder cobrar dele. Tranquilo? Então, isso também é muito importante. É aquilo que eu disse a vocês. Na prática, as pessoas acabam não fazendo uso. Porque vai dar trabalho, porque, sei lá, 10% do valor da minha prestação é pouco, tal, e a gente acaba deixando. É o que eu sempre digo. Se todos vocês fizessem exercício do teu direito, se todos nós fizéssemos exercícios do teu direito, certamente a gente não teria problema acerca disso. Tranquilo? Cobrança de dívidas é algo importante também para a gente tomar cuidado. Então, está lá no artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto ao ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Perfeito? Então, a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente acha que não vai incomodar, incomoda, né? O que a gente tem que tomar cuidado é que, por exemplo, se uma pessoa me deve, eu posso cobrá-la. Perfeito? Só que eu tenho que ter o bom senso na cobrança, tranquilo? Então, eu não posso efetivamente cobrar efetivamente do consumidor levando ele numa situação vexatória. Então, por exemplo, eu pegar o telefone e ligar para um amigo seu, por exemplo, falar, poxa, deixa eu ver o nome aqui do Vitor Hugo, né? Igor. Pegar o Igor, por exemplo, como exemplo. Como exemplo é ótimo. Eu vou pegar o Igor, por exemplo, e vou dizer o seguinte, bom, o Igor me deve lá R$500, e eu estou tentando cobrar o Igor, e ele não me paga. O que eu faço? Eu pego, ligo aqui na sala, eu coloco aqui na sala, né? Como exemplo. Fala, galera, vocês acreditam? O Igor está me devendo R$500 e não me paga? Perfeito? Então, imagina isso. Isso gera um constrangimento efetivamente para a pessoa, tranquilo? Então, isso não pode acontecer. Então, a minha cobrança tem que ser direta com ele, tudo bem? Então, aquelas coisas que acontecem, né? E a gente não tem que tomar cuidado efetivamente até com aquilo que a gente trata de valorização dessa exposição. Porque, por exemplo, eu posso ligar na tua empresa para fazer uma cobrança? Então, o Igor me deve, eu vou ligar lá, eu trabalho no escritório de advocacia, ele me forneceu somente o telefone da casa dele, mas eu consegui o telefone do emprego dele. Aí eu ligo lá na empresa dele e falo, poxa, eu quero falar com o Igor. Tranquilo? Igor, é o seguinte, você não me pagou, tal, né? E eu quero que você me pague, perfeito? Esse tipo de situação, ele é permitido, porque eu estou falando com ele. Agora, eu não posso ligar na empresa do Igor, por exemplo, alguém atendeu, não é o Igor, aí o cara, pois não, foi o Igor, tá? Fala, não, o Igor tá numa reunião. Mas é o seguinte, avisa pro Igor que ele tá me devendo R$500 e que já venceu essa parcela, já tem 3, 4 meses, tal. Então, isso é uma chamada exposição vexatória, isso gera constrangimento para o consumidor, isso não pode acontecer. Então, existem alguns horários que vocês não podem, por exemplo, eu não posso fazer cobrança de vocês num domingo, na hora do almoço, tranquilo? Então, imagina o seguinte, vocês moram num condomínio, estão devendo o valor do condomínio, eu sou o síndico, eu vou lá na tua casa, no domingo, meio-dia, você está com a tua família reunida lá, fazendo uma feijoada, uma macarronada, e aí eu chego lá e falo, olha, poxa, Igor, né, toco a campanha e falo, Igor, desculpa atrapalhar teu almoço aí e tal, você está devendo o valor do condomínio, e quando que a gente pode acertar? Isso não pode acontecer, perfeito? Então, tem algumas situações que a gente tem que tomar cuidado naquilo que eu já disse a vocês, que é o exercício do próprio direito, né? Ou seja, é a cobrança, é o exercício do que eu quero efetivamente, daquilo que a pessoa me deve. Então, se você ultrapassa essa linha, mais uma vez você pode sofrer uma condenação por danos morais, tudo bem? Então, não se esqueçam disso, né? Então, na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Valendo lembrar que, por exemplo, eu não considero ameaça se eu chegar para você, ô Igor, ou você me paga ou eu vou entrar com uma ação judicial, perfeito? Isso não é ameaça. Ameaça seria, Igor, ou você me paga ou eu vou mandar te matar, né? Isso é uma outra situação. Ou você me paga, ou eu vou colocar o teu nome
né, num quadro de inadimplentes, aquela coisa toda. Isso é constrangimento. Agora, se eu disser para você, tudo bem, você não vai me pagar? Não, beleza. Então, eu vou entrar com uma ação para te cobrar. Isso não é uma ameaça, mas isso é o exercício do próprio direito. Tranquilo? Aqui uma outra questão interessantíssima que acontece, né, eu acho que eu comentei com vocês recentemente sobre um caso de uma pessoa que teve uma simulação acerca de um empréstimo bancário, né, eu entrei com ação essa semana, fiz o ajuizamento da ação essa semana de uma aluna minha lá de Imperatriz, né, do marido dela, e aí aqui está uma questão clássica, ó, consumidor cobrado em quantia indevida tem o direito à repetição do indébito, ou seja, por igual ao dobro do valor em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de erro justificável. Esse erro justificável é aquilo que eu disse a vocês, é uma questão sistêmica, é alguma coisa que aconteceu, deu um bug, pegou vírus no computador e emitiu uma carta de cobrança, assim, coisas raras de acontecer, mas isso não pode acontecer todo mês. Então, esse mês eu emiti uma carta, vocês pagaram a mensalidade, eu vou emitir uma carta de cobrança para vocês. Aí vocês falam, poxa, mas eu já paguei. Aí não, mas é que foi um vírus que deu no computador. No mês que vem eu emito a carta de novo e falo, não, foi vírus no computador. Então isso, mais uma vez, não caracteriza como erro justificável, tranquilo? Então, nesse caso, como eu disse a vocês, eles estão cobrando por um empréstimo que não foi solicitado pelo meu cliente e automaticamente isso faz que seja, mais uma vez, a cobrança por algo que é indevido, tranquilo? Já descontaram 3 parcelas de 400 e poucos reais, perfeito? Então, o que eu coloquei? Colocando, são 3 de 400, 3 vezes 4, 12, 1.200, eu estou pedindo 1.200 mais o valor em dobro, ou seja, mais 1.200, ou seja, eu estou pleiteando a devolução de 2.400 reais, tranquilo? Então, isso é comum, efetivamente, de acontecer, ou seja, chamada repetição do indébito, tranquilo? Que mais? Os documentos de cobrança de débitos apresentados começam a constar nome, endereço, isso aqui não vem ao caso. Então, pessoal, só para finalizar, então, né, o conteúdo da nossa disciplina, cadastro, banco de dados e cadastro de consumidores, né, não tem... Vou até copiar aqui o conceito dos dois, né, a prova de vocês vai cair efetivamente até aqui, tá? Conceito de banco de dados. Então, banco de dados nada mais é, desculpa, de cadastro, ele nada mais é do que aquilo que às vezes a gente vai numa loja, aí o cara fala, posso fazer o teu cadastro aqui? Aí fala, beleza, aí você dá teu nome, teu endereço, teu CPF, aquela coisa toda, e aí pergunta para você, posso te mandar e-mail, posso te mandar um WhatsApp? Você fala, beleza, pode, perfeito, isso é cadastro efetivamente, tranquilo? Essas informações, elas ficam, mais uma vez, à disposição única e exclusivamente daquela loja, perfeito? E não poderia, inclusive, de acordo com agora com a LGPD, não pode ser colocado em exposição. E aí a outra seria o conceito de banco de dados, perfeito? Banco de dados, ele está relacionado, mais uma vez, aos órgãos de restrição de crédito, conjunto de informações sobre a situação financeira e patrimonial dos consumidores, perfeito? A subsidiar fornecedores sobre a possibilidade ou não de celebração de um contrato. Então, o conceito de banco de dados, ele via de regra, ele é algo público, perfeito? Que tem por objetivo, entre outras coisas, mais uma vez, que, por exemplo, um banco, uma loja, se quer fazer qualquer tipo de comércio, de contratação contigo, ela vai fazer, mais uma vez, essa pesquisa, se você tem ou não alguma restrição de crédito, SPC, Serasa e assim sucessivamente. Tranquilo? Deixa eu ver aqui, rapidinho. Essas informações também não tem discussão, né? Ou seja, eu, enquanto consumidor, eu tenho direito a ter acesso às informações, tanto com relação ao cadastro, quanto ao banco de dados, perfeito? O período de inscrição, efetivamente, dentro dos registros de banco de dados, né? Ou seja, SPC e Serasa, ele não pode ficar, o chamado cadastro negativo, ele não pode ficar com prazo superior a 5 anos, tranquilo? Então, a partir do momento que o meu nome é negativado, ele não pode permanecer mais uma vez por 5 anos. Aí uma importante pergunta, inclusive pergunta de prova. Ele não pode permanecer mais de 5 anos a contar efetivamente do vencimento da dívida. Vou dar um exemplo. Minha dívida vence hoje, eu não pago. Aí o que acontece? A empresa só vai fazer inclusão lá no Serasa, por exemplo, o ano que vem, perfeito?
Esses 5 anos ele conta a partir de hoje, ele não conta a partir do momento da inscrição, perfeito? Então, assim, a partir do momento que vence a parcela, você conta 5 anos. Ela vai para o SPC. Ela não pode permanecer em período superior a 5 anos a partir do vencimento da parcela. Isso é importante que vocês tenham conhecimento. Sobre qual tema, Vavilena? Sobre banco de dados? Banco de dados. Olha, tem algumas, mas eu vou ser sincero com vocês. Por exemplo, se você quiser uma sugestão, por exemplo, fazer uma associação entre banco de dados e Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma coisa nova, ou sobre o chamado cadastro positivo, banco de dados e o cadastro positivo, porque alguns associam com o banco de dados somente com o cadastro negativo, mas ele pode ser cadastro negativo e cadastro positivo, tranquilo? Então é algo interessante aí para vocês, de repente, pensarem. Mas eu sempre digo o seguinte, que o tema, de repente, quando você faz o tema de uma forma que você vai conseguindo delimitar e chegar num ponto específico daquilo que te incomoda, eu acho que vale muito a pena. Então, assim, por exemplo, o banco de dados não é algo exaustivo. Tem bastante coisa, mas eu confesso a você, dos meus orientandos, eu diria que faz muito tempo que eu não vejo nada acerca de banco de dados. Já tem um bom tempo, eu diria que, sem exagero, deve ter uns 5 anos que eu não vejo nenhum aluno falar sobre banco de dados. E agora, mais uma vez, de repente você trilhar banco de dados com cadastro positivo ou banco de dados com Lei Geral de Proteção de Dados, dá para você fazer uma questão interessante, porque, por exemplo, esses órgãos, no caso do Serasa, por exemplo, eles vão ter que ser certificados pela Lei Geral de Proteção de Dados, porque eles vão ter que criar sistema de proteção, porque se alguém invadir o sistema e tiver acesso àquelas tuas informações que constam lá, eles vão ser responsabilizados. Então, isso é algo muito interessante. Obrigação de comunicação, é só para deixar claro, ou seja, quem tem a obrigação de comunicar ao órgão, né, o banco de dados, efetivamente, ao Serasa, propriamente dito, perfeito? É o próprio órgão, né? Ou seja, ele que vai informar o consumidor que o nome dele vai ser inscrito, tranquilo? Mas o nome dele é inscrito mediante um pedido efetivamente de uma empresa. Então, você deve ir para o Bradesco. O Bradesco solicita ao Serasa que inclua o teu nome efetivamente. Então, o Serasa que vai notificar você que o teu nome vai ser incluso em decorrência de uma dívida do Bradesco, perfeito? Então, essa associação é importante que vocês tenham, mais uma vez, por conhecimento. Então, o que acontece? Essa inclusão, ela não é responsabilidade do órgão mantenedor, Serasa. Essa inclusão é responsabilidade do banco, perfeito? O órgão, ele só cumpre aquilo que pedem a ele, perfeito? Então, qualquer ação de responsabilização, vocês vão entrar efetivamente em face do mantenedor, do credor, e não efetivamente em face do próprio órgão, tranquilo? Bom, galerinha, o que eu tinha para falar para vocês de aula sobre conteúdo, banco de dados, cadastro de consumo, sobre oferta e procura é isso. Nossa disciplina para efeito de prova, ela vai até aqui, tranquilo? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida aí no decorrer da semana, me perguntem. A próxima aula nossa é prova, tranquilo? Não tiverem qualquer dúvida, a gente vai conversando na medida do possível, tranquilo? Estudem efetivamente para a minha prova, vou repetir os avisos, os alertas que eu faço a vocês, não deixem para enviar a prova no último momento, não transmita, não transfira a tua questão dissertativa para outra pessoa, porque se eu pegar questões iguais agora, eu vou anular a prova, eu não vou anular a questão, algumas pessoas já passaram por isso e sabem disso, eu vou anular a prova, então que isso fique muito claro, eu vou anular a prova de vocês, vai ser 0 na prova de vocês, então tomem cuidado com relação a isso, perfeito? Então, assim, não gostaria, efetivamente, não gostaria que a gente tivesse problema acerca disso. Eu olho as questões, pode ser que uma ou outra passe, mas é o que eu digo, se você tem responsabilidade com a tua prova, não passa a tua prova para o colega, não deixa, porque ele não vai mudar, aquilo que eu estou falando, se o cara não estudou, ele não vai querer se preocupar em fazer, então tomem cuidado com esse tipo de coisa, é um pedido que eu faço a vocês. Stephanie, num primeiro momento, vai cair só material de contratos para cá, perfeito? Que é o conteúdo do segundo bimestre, tudo de contratos, perfeito, para cá. Mas, se mudar alguma coisa, se de repente vier uma determinação diferente acerca disso,
Por exemplo, se eu posso usar uma matéria do primeiro bimestre, eu vou colocar, mas eu aviso vocês antes. Num primeiro momento, a informação que eu tenho até agora é só sobre o segundo bimestre, ou, né, que eu posso definir a partir de contratos propriamente dito. Tranquilo? Beleza? Obrigado, turminha. Boa semana, boa prova para vocês. E se cuidem.